Boa noite a todos. Um feliz ano novo, dando início, dando início hoje às nossas atividades para 2024. Antes de mais nada, em nome aqui da diretoria, eu queria agradecer a todos vocês aí pelas boas energias enviadas, pelos trabalhos realizados aí no final do ano para a nossa mudança de sede. E queria deixar aqui já informado a todos que nós já oficialmente entregamos o imóvel da Rua Mário, que era a sede antiga, e já estamos estabelecidos, assim, claro que ainda em fase transitória, porque tem todo um mobiliário para ser depositado nos devidos locais e algumas pequenas reformas que precisam ser realizadas para que a casa possa, a nova sede possa receber a presença aí dos amigos. E o novo endereço agora fica na Praça René Barreto, número 53, no bairro da Lapa. Segundo aí as nossas reuniões de diretoria, nós estamos com a ideia de efetuar a inauguração presencial da nova sede para o mês de março. Talvez antes, talvez um pouco depois. Não temos ainda uma certeza absoluta, mas a previsão é que ocorra no mês de março. Então, para os meses de janeiro e fevereiro, nós vamos realizar todas as sextas-feiras o nosso evangelho semanal online aqui pela plataforma Zoom, ok? E a partir de hoje, começando por hoje comigo, e daí nas semanas seguintes vamos ter aí Luiz, Jean, André, todos os nossos palestrantes, cada semana trazendo uma palestra, um evangelho novo aqui para nosso proveito e para nossa reconexão, né, com o plano espiritual, porque as festas acabaram, a gente já estava de férias, mas agora a gente tem que voltar aqui às lidas diárias e a parte espiritual ela é importante. A gente tem que estar bem conosco para que nós possamos aí iniciar esse ano dentro de um novo plantio, de um plantio positivo, apesar de todos os problemas aí do mundo que a gente tem visto. Até vou falar isso hoje na palestra, depende muito da gente. Cada um de nós tem que se mobilizar no sentido de transformar essa morada terrena aqui num lugar melhor. Não adianta a gente apontar o dedo para os outros, não adianta a gente se vitimizar, não adianta a gente achar que está tudo perdido se nós não fizermos a nossa parte, não é? A partir do momento que todos fizerem a sua parte, isso aqui muda. Então tem que começar por alguém, né? Que comece por nós. Essa é a ideia. Então, estou muito feliz aqui de estar de volta com todos vocês. E nas próximas semanas a gente vai informando vocês das nossas transições, inclusive da nossa necessidade de voluntariado, que provavelmente vai ocorrer aí nas próximas semanas, quando a nossa reforma entrar em pleno vapor. Certo, senhor Giancarlo Greco? Certíssimo, seu Marcelo. Muito bom. Estamos ansiosos. Ótimo. Vamos fazer o seguinte, então, como sou eu que vou fazer a palestra aqui, eu vou deixar você já para fazer a nossa prece de abertura, e depois da minha palestra, eu passo a voz para o nosso querido Luiz Fernando, que vai fazer a vibração, vai fazer todo o processo aí de encerramento da nossa reunião de sexta-feira. O pessoal está te esperando, viu, Luiz? Ansiosamente. Hã? Cadê o Luiz? Ali, Tá ó. aqui. Ali, ó. Desculpe. Estamos todos te esperando, hein, Luiz? Fez um positivo ali. Então vamos lá, já. É contigo. Vamos lá. De novo aqui com os nossos encontros, logo agora no início de janeiro, mas eu acho que não tem outra forma de começar o ano sem ser com a nossa querida prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde, Senhor, no coração do homem a compaixão e a caridade. Pai, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Senhor, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor,
Que a vossa bondade se espalhe sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que os vossos Espíritos Consoladores possam derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Pai, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Pai, dai-nos a força para ajudarmos o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos, Senhor, a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, onde deverá se refletir a vossa divina e santa imagem. Que assim seja, Pai. Que o nosso palestrante de hoje receba toda a luz, todo o amor, toda a fé, toda a caridade, para que os vossos mensageiros se manifestem, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Ativar. Muito bom, Jean, obrigado. Então, vamos dar início aqui à apresentação de hoje. Eu vou compartilhar a tela aqui e o tema aqui que eu trouxe para vocês. Vou só minimizar aqui, ó. Consegue enxergar aqui a tela? Eu já estou vendo. Ótimo. Não sei se todos estão, mas eu estou vendo aqui. Ótimo. Então, o nosso tema hoje é semeando um futuro melhor. Coloquei aqui que é do micro para o macro, né? Exatamente aquilo que eu comentei aqui no início, durante a nossa abertura aqui do Evangelho Semanal, que não adianta a gente tentar modificar o mundo se a gente não começar a modificar esse mundo por nós mesmos, não é? Então, vamos considerar o nosso planeta, e por que não até o universo, todos nós somos uma pequena célula desse planeta, desse universo. E que, se essa célula está saudável, ela beneficia o organismo todo. E o plano terreno, essa morada atual que nós, espíritos encarnados, temos aqui, nada mais é que um grande organismo com múltiplas e múltiplas que habitam nesse mesmo espaço e que, de uma forma muitas vezes positiva, pode fazer com que, através de suas individualidades, fazer com que tudo seja melhor. E nós, espíritos, criaturas encarnadas e pensantes, né, que temos o nosso livre-arbítrio, entendimento de individualidade, nós temos uma contribuição muito grande, não só através da nossa ação, mas também através do nosso pensamento, porque é ele que vai fazer com que esse grande organismo do qual fazemos parte seja mais saudável, né? Como é um corpo físico, por exemplo, um exemplo em que, com células que apresentam problema, pode gerar algum determinado tipo de doença. E que, quando estas células têm o seu funcionamento orgânico corretamente, em sintonia, em harmonia, esse organismo é saudável. Então, essa nossa morada atual, o plano terreno, por exemplo, ele é um grande organismo que necessita do maior número de células saudáveis para que consiga se manter aí também plenamente ativo e saudável. Então, isso vai de todos os organismos vivos presentes, né? Desde os elementos da natureza até as criaturas pensantes, como nós aqui, que estamos aqui como co-criadores de Deus, transformando esse espaço através dos nossos pensamentos inicialmente e das nossas criações, que muitas vezes nem são ativas. E por isso diversas desordens, distúrbios acontecem por todo esse vasto aqui planeta que nós habitamos. Então, ali eu coloquei uma imagem para vocês mostrando que nós, muitas vezes, frente aos problemas que a vida nos apresenta, sejam eles de ordem macro, né, como a gente vê uma guerra, por exemplo, em outro país, dentro do nosso país,
ou até nos problemas de ordem menor, que são o nosso ambiente doméstico, ou como nós nos sentimos, nós acabamos muitas vezes nos sentindo presos, amarrados, né? Então coloquei aquela imagem ali das correntes que mesmo soltas nós damos um jeito de prendê-las, damos um jeito de atá-las e nos sentimos, digamos assim, compelidos a nos tornarmos vítimas aprisionadas. Mas esforço que nós conseguiremos sim romper essas atas que nos prendem para podermos praticar alguma coisa que nos favoreça e favoreça o nosso meio, não é? Aquele espaço onde habitamos. Então, peguei aqui o livro do nosso querido André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, Psicografia do Chico, em que ele fala o seguinte, que ele colocou aqui, ó, sobre o pensamento. Então, ele diz que a ideia é um ser organizado por nosso espírito, o qual o pensamento dá forma e a vontade imprime movimento e direção. Então, as ideias surgem, muitas vezes, digamos assim, até por inspiração de amigos espirituais. Muitos sabem que nós temos nossos espíritos protetores, outros podem até dizer que são os nossos anjos da guarda, mas esses espíritos simpáticos, e também, por que não, aqueles que também são obsessores e muitas vezes querem ali nos distrair, nos perturbar, nos prejudicar, seja lá como for, que podem ser até adversários de vidas passadas que estão aqui enviando ideias para que elas sejam destrutivas. Porém, nós também temos as ideias positivas, que fazem com que o nosso pensamento crie formas sobre essas ideias iniciais e possa transformar isso em movimento, direção, construções e ações que podem ser ou positivas ou negativas. Então, o pensamento, na verdade, ele é uma cocriação menor. Ele é elaborado individualmente, não é? Vem a partir de uma ideia, de uma inspiração e que vai agir também sobre nós de acordo com a nossa natureza, de acordo com os nossos princípios, os nossos instintos primários também. Este ser, e aí eu coloquei ali a passagem do livro em aspas, que criamos pela nossa vontade, da mesma forma que pode poluir e desequilibrar, também pode sanear e curar. Sim, quantas situações, muitas vezes adversas, e que nós mesmos podemos ter como exemplo, que pela prece, pela vontade, pela persistência em realizar algo positivo, ou corrigir algum determinado problema, ou atingir um processo de cura, conseguimos superar obstáculos e dificuldades que muitas vezes lá no início pareciam intransponíveis. Então, existe toda essa capacidade de construir o positivo, como também existe a possibilidade de construir o negativo. Aí tem aquela famosa frase, né, que diz que muitas vezes nós fazemos tempestade num copo d'água. Muitas vezes nós pegamos um pequeno desagrado, eu não vou nem dizer um problema, porque às vezes aquilo nem é um problema, e nós, num primeiro momento, num ímpeto, interpretamos aquilo como algo negativo, que pode nos prejudicar, e reagimos de uma forma tão extrema que trazemos outros problemas. Às vezes falamos o que não devemos e criamos todo um processo negativo ao nosso redor, que muitas vezes nos traz consequências, né? É ação e reação, traz a reação negativa, contrária, e que vai nos acarretar problemas ainda maiores. E que se parássemos para pensar, se respirássemos, que se parássemos pelo menos um instante antes de reagir e tentássemos interpretar aquela, digamos, tarefa que nos surgiu, que até no primeiro momento possa ter parecido ser um castigo ou uma dificuldade extrema, que muitas vezes, na verdade, ela foi apenas um convite a nos tirar da zona de conforto para que nós pudéssemos construir algo melhor, modificar alguma coisa que já está nos incomodando. E muitas vezes é alguma coisa que está ali dentro de nós e que nós vamos adiando, vamos procrastinando, vamos empurrando com a barriga, vamos deixando para resolver amanhã, o ano que vem eu resolvo, daqui um mês eu resolvo, seja lá quando, ou se alguém fizer isso, ou se eu ganhar na loteria eu resolvo, né? Se eu arrumar aquele emprego dos meus sonhos eu resolvo, e muitas vezes você acaba não resolvendo nada, porque você fica adiando, procrastinando, e de
repente, quando surge alguma coisa que entra em conflito com aquilo, você reage de forma intempestiva. Nós reagimos de forma intempestiva. Então, nós estamos sujeitos a isso porque somos ainda espíritos aí, digamos, numa infância espiritual, com muito a aprender, não é? E por isso que nós estamos aqui vivendo em comunidades, né? Unidos, porque sabemos que se trabalharmos conjuntamente, poderemos construir muito mais. Mas muitas vezes somos egoístas, muitas vezes somos cautelosos em demasia ao ponto de não nos abrirmos de uma forma que o convite possa ser feito ao trabalho, à renovação, à transformação, nos tornando até muitas vezes refratários às pessoas que nos enxergam como alguém fechado, ou alguém que não quer ser ajudado, ou alguém que só sabe reclamar da vida, ou alguém que só procura o negativo. Então, muitas vezes, nós somos também interpretados de forma errada, e o que nós vamos acabar colhendo são coisas nem sempre de acordo com aquilo que nós sonhamos e desejamos, não é? E aí diz o ditado que quem planta ventos, colhe tempestades. Então, aquilo que parecia, numa proporção menor, ser uma coisa que nos incomoda, pode se transformar em algo insuportável, insustentável. E aí é onde surgem os grandes convites, né, vamos dizer assim, digamos, da providência divina, por que não? Para nos tirar da zona de conforto, que se manifestam, às vezes, por problemas financeiros, doenças e diversas outras dificuldades, e que nós acabamos por nos achar vítimas, mas que, na verdade, fomos nós que, pela procrastinação, por adiar, por deixar para depois, por não se mobilizar, por ser negativo, por não confiar nas pessoas, por muitas vezes duvidar do poder divino de nos ajudar nas situações difíceis, de não confiar, né, em Deus, acaba que nós recebemos esse convite, que nem sempre é um convite muito agradável, não é? Mas muitas vezes é necessário e faz parte dessa nossa existência terrena e da atual faixa evolutiva na qual nós nos encontramos. Então, para o ano novo, já que estamos aí iniciando 2024, o convite é iniciar uma nova semeadura, iniciar um novo plantio, é idealizar as coisas que podem nos trazer um benefício, mas que também esteja beneficiando aqueles que estão ao nosso redor, não é? Pequenas ações cotidianas já nos farão sentir bem e também mostrarão àqueles que estão ao nosso redor que nós estamos um pouco diferentes, que nós aprendemos, que aquele dedo que nos apontaram lá no passado por algumas coisas que deixávamos de fazer ou que nos julgavam como sendo errados naquilo, foi apenas um pequeno ponto no passado e que no momento atual já não se encontra como sendo algo real, porque nós modificamos o nosso modo de pensar, o nosso modo de entender, de agir e não reagir. Agir é buscar a transformação, buscar a mudança, buscar a melhoria de uma forma positiva antes que nós sejamos convidados de uma forma mais dolorosa a nos modificar, a mudar, a sair da zona de conforto. E eu acredito que todos nós podemos sim parar e pensar um pouco mais, né, no que pode ser melhorado, onde que eu estou errando, onde que eu estou falhando, aonde que eu estou inseguro e adiando a transformação. Quem pode me ajudar? Por que não me abrir? Por que não procurar ajuda se eu sinto que não posso conseguir a mudança que eu preciso ou a segurança que eu preciso ter nesse momento, através da palavra amiga de alguém que pode, de alguma forma, nos ajudar. O simples fato de nós estarmos ansiosos aqui por retomar a atividade da Casa Espírita já é uma mostra de o quanto nós necessitamos mesmo desse, digamos assim, desse lenitivo semanal das palavras cristãs, das palavras benevolentes que a Casa Espírita nos traz, no sentido de nos fortalecer, porque nós nos desviamos, nós nos atentamos muitas vezes às coisas pequenas do cotidiano, coisas pequenas que nós vemos nos noticiários e que muitas vezes são grandes, obviamente são enormes, mas que não necessariamente precisam afetar a nossa vida nesse momento de uma forma negativa. Então,
Se há uma guerra do outro lado do planeta e eu não posso sair em armas à luta ou participar de alguma forma que talvez numa idealização maior eu gostaria de fazer e participar, né, no sentido da defesa de direitos humanos, ou seja lá que for, eu, no mínimo, posso me recolher à prece, que já é uma grande transformação e é uma grande ajuda. No mínimo, eu posso me recolher a não proliferar essas más notícias ao meu redor, divulgando, compartilhando, me amargurando, mostrando aos outros quanto eu me sinto inseguro e chateado com tudo que ocorre ao meu redor. Isso não vai trazer nenhum benefício. E essa semeadura, ela nunca vai acontecer se nós estivermos, digamos assim, contaminados com todo esse pessimismo e esse negativismo que muitas vezes tomam conta do nosso meio, né? E eu digo a vocês que nos dias de hoje é um pouco difícil, né? Porque nós temos meios de comunicação, o mundo está muito globalizado. E se nós deixarmos nos invadir o nosso universo íntimo por todos esses problemas que estão ao nosso redor, nós não conseguiremos seguir adiante e não compartilharemos e não construiremos algo de uma forma positiva no sentido de ajudar, por exemplo, esse planeta aqui. Então, que esse caminho que nós desejamos traçar, ele seja positivo e que a gente consiga lá no horizonte visualizar algo melhor que é palpável, que com fé eu possa alcançar, algo que eu possa construir, que seja um mínimo muitas vezes para muitos, mas que para mim vai ser algo grandioso, que vai me trazer bem-estar, que vai me trazer a sensação de dever cumprido, que vai me ter colocado como alguém que, de alguma forma, mesmo tendo poucas possibilidades, participou positivamente e deixou algum legado. Esse legado pode ser única e exclusivamente da paz de consciência, mas pode ser também pelo exemplo, né, que nós podemos oferecer aí aos que estão ao nosso redor, ao ponto de nos olharem e falar, poxa, ele mudou, ela mudou, ele melhorou, ela melhorou, ele se transformou, ela se transformou. Ele age diferente, ela age diferente. Ela escuta mais, ele fala com mais espírito fraterno, ele reclama menos, não é? Ela se queixa menos dos problemas da vida. É isso que a gente quer, que as pessoas olhem para a gente e vejam isso, falem, eu vou me inspirar nessa pessoa, porque olha lá, ela está passando por tantas dificuldades e não está falando nada, não está reclamando, não está se queixando. Eu tenho até um exemplo de um amigo que, poucos anos atrás, aí teve um câncer, e foi um câncer de pele e tudo, e ele teve todo o seu rosto desfigurado por causa desse câncer. Ele perdeu metade do rosto inteiro. Ele mal conseguia se alimentar e respirar nos seus últimos meses de vida. E eu juro para vocês, essa pessoa nunca reclamou. Essa pessoa estava sempre positiva. Ela sempre estava falando, vou ficar bom. De alguma forma ou de outra, as coisas vão ficar boas. E ele sabia que poderia ser o desencarne, mas de alguma forma ou outra eu vou ficar bom. E as coisas vão dar certo. E eu confio. E até o último momento eu não vi essa pessoa reclamar. E eu perguntei aos membros da sua família que eu conheço, ele não reclama. Inclusive, ele agradece aqueles que o ajudam e que os oferecem palavras de consolo e de amizade. E eu pensei, poxa, se ele não reclama, quem sou eu para reclamar? Ninguém. Que direito eu tenho de reclamar? Nenhum. Eu vou seguir esse exemplo. Não é? Então, acho que a gente está cheio de exemplos. Tá? A gente pode ligar a televisão e ver um documentário e ver um exemplo. A gente pode assistir um filme de uma história verídica de uma pessoa que passou por uma dificuldade e enfrentou de forma valente, positiva, fraterna, e nós podemos nos modificar, porque nós vamos deixar de ser vítimas. Vamos deixar de ser egoístas, né? Porque muitas vezes nós somos egoístas. E isso eu estou falando de mim também, de todos nós, não é? Em muitos momentos a gente olha só o nosso umbigo, o próprio umbigo, e pensamos, poxa, pera lá, talvez eu não tenha tantos problemas assim. Talvez eu viva num país muito melhor do que outros por aí. Se viva num país abençoado, tem seus problemas? Sim. Talvez eu não esteja na família que eu gostaria de estar, mas será que não era o que me é necessário para aprender mais
Será que se eu tivesse riquezas materiais, grandes posses, vivesse numa família perfeita, daquela dos sonhos de filme, de propaganda de margarina, por exemplo, eu talvez não aprendesse nada e saísse dessa jornada aqui sem nenhuma experiência, sem nenhuma evolução, sem nenhuma bagagem. E muitas vezes aquelas pessoas difíceis que estão ali ao nosso redor nos dão um ensinamento muito grande, que é da paciência, que é da resiliência, que é do perdão. E esse perdão, ele parte do princípio de que, se nós perdoamos, nós também vamos conquistar com isso o direito de ser perdoados, porque se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. E a gente pode encontrar passagens aí no Evangelho que nos falam muito claramente sobre isso. Então, o nosso pensamento cria. Essa imagem que eu coloco aqui para vocês, por exemplo, essa imagem ela é uma das. Essa é a Baía de Sydney, né, na Austrália. Sydney não é a capital da Austrália, tá, gente? Depois, no final da palestra, eu falo para vocês, quem tiver dúvida. O pessoal acha que Sydney é a capital da Austrália, mas não é. Mas é a maior cidade da Austrália, e essa aqui é a Baía de Sydney. É encantadora a parte natural e as construções, da forma harmônica como elas foram feitas. Inclusive, dizem que é uma das baías mais lindas do mundo. Como nós temos a nossa Baía da Guanabara também. Ela é maravilhosa, certo? E alguns séculos atrás, ela não existia, né? Existia, claro, a parte da natureza, mas essa construção do homem não existia. E de onde ela surgiu? Com toda essa beleza? Da ideia. Uma ideia de construir algo belo, do pensamento que construiu com sua criação, né? Através da obra de muitas e muitas e muitas pessoas. Então, o nosso pensamento ele é pura criação. E algo que neste momento não existe, lá na frente pode existir, como essa bela cidade que vocês estão vendo. Nós temos essa capacidade de construir. E às vezes a gente subutiliza, né? Não utiliza da forma correta. Então, coloquei aqui do livro do Francisco do Espírito Santo. Ele tem aqui o Espírito Armed, né, que traz as psicografias para ele, ele faz as psicografias, em que ele fala aqui, tuas dores, não vejas a dor como castigo divino, mas como lição a ser aprendida. Deus sabe da infância espiritual das criaturas humanas. Aí, gente, falei para vocês isso agora há pouco. Ele é misericórdia infinita, não castiga ninguém e perdoa incondicionalmente todos. Poxa, se nós que erramos e Deus nos perdoa, por que não perdoarmos aos nossos semelhantes que são tão falhos como nós, estão tanto na infância como nós, na infância espiritual? E aí, no livro Paulo Estevão, psicografia aqui do Espírito Emmanuel, tem uma passagem que diz aqui, que foi o que levou Paulo de Tarso a afirmar ao seu amigo Timóteo: obtive misericórdia porque agi por ignorância, na incredulidade. Então, muitas vezes, o nosso semelhante, como nós mesmos, erramos por única e exclusivamente ignorância. Por não termos conhecimento pleno dos desígnios de Deus, mas nós temos nossos instintos que podem nos conduzir, não é? Então, se nós nos sentimos dignos de perdão, por que não perdoar o nosso semelhante? E a mensagem que esse livro nos traz, ela traz, essa obra nos traz, ela encerra essa mensagem de que é possível mudar a gente a qualquer tempo, porém toda mudança congrega muitas consequências, não é isso? Você tem a passagem dos trabalhadores da última hora do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente sabe que você pode ser chamado a trabalhar na vinha, né? Na colheita ali no último instante, mas você vai ter também o seu ônus, né? Para que você consiga receber o bônus. E aí a gente fica reclamando, né? Olha lá. Parece a gente quando liga o noticiário, né? Fica assim, quando chega janeiro, né? Virou o ano e vem aquele monte de boleto. Aí começa, né? Meu Deus. A gente fica assim, ó. Vai adiantar? Vai resolver alguma coisa? Vai pagar o boleto de franzir a testa? Não vai. Não vai. São convites, né? Os boletos a gente tem que interpretar como convites. Convites a, tipo,
Eu tenho que reduzir custos, sim, esse é o primeiro pensamento. Mas por que não? Eu quero construir mais coisas que me propiciem condições de pagar esses boletos tranquilamente, porque eles também, se nós pensarmos que eles estão beneficiando os nossos semelhantes, tá aí, né? Tem a passagem também do Evangelho que é dai a César, passagem do Cristo, dai a César o que é de César, não é? Quem está recebendo, se está fazendo bom uso, o problema é dele. Nós estamos fazendo a nossa parte. Então, muitas vezes a gente fica aí praguejando, reclamando do governo, não vai adiantar nada. A gente tem que modificar a nossa forma de encarar as coisas, trabalhar de uma forma positiva, na hora de tomar as decisões, aí sim, vamos imaginar que seja dentro do nosso papel de cidadão, dentro de uma nação, realizar o seu voto corretamente, influenciar as pessoas de forma correta, mas não adianta ficar xingando, reclamando, franzindo a testa, isso não vai resolver. A gente vai só ganhar uma bela gastrite. Então, o negócio é dar risada e transformar, né, o nosso semblante. Aí eu peguei uma passagem aqui do Seixo Noeda, da tradição oriental, que ele diz aqui, ó, nosso rosto torna-se sorridente quando ficamos contentes. Quando esboçamos um sorriso, a nossa mente torna-se alegre. O sorriso, ele modifica tudo. Ele modifica, inclusive, a nossa corrente sanguínea, a nossa circulação, o nosso bem-estar. Pode ter certeza que se você franzir a testa e ficar preocupado e apertando as mãos, você vai ter realmente uma dor de cabeça e uma dor de estômago. E o contrário é quando você sorri, quando você cantarola e você fala, deixa para lá o problema. Não tem jeito. Um dia isso vai passar e eu vou tentar fazer com que isso passe o quanto antes, fazendo a coisa corretamente, para que a minha consciência esteja tranquila e que lá na frente eu não me arrependa de ter feito algo pior, algo errado e que complicou ainda mais o meu problema. Como eu disse lá atrás, né? A gente criou uma tempestade num copo d'água e plantou ventos e colheu tempestades ainda maiores. Então, a gente tem que pensar isso. Não é? E sorrir mesmo e tentar modificar as coisas de uma forma serena, calma. Né? Quantas vezes aqui o meu amigo Luiz Fernando não me disse, calma, calma, respira, espera um pouquinho, deixa as ideias virem, deixa acalmar os batimentos cardíacos, melhorar sua circulação sanguínea, respira, olha para a paisagem, liga uma música, pensa um pouquinho, as ideias começam a vir e você vai vendo soluções, e às vezes você se acha até ridículo, porque você fala, nossa, que comportamento que eu tive, eu não precisava disso. Então a gente tem que ser realmente positivo em tudo, mesmo naqueles momentos terríveis. Olha lá, não é muito mais bonito isso aqui, ó, olha lá. Fazer uma selfie, né? Sorrindo, mudar o nosso semblante, isso modifica o nosso organismo, o nosso universo íntimo, inclusive. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui para vocês um texto, né, falando sobre passividade dinâmica. Que a passividade dinâmica, ela é um poder que todos nós temos, mas que nós subutilizamos. E ela se assemelha muito ao comportamento da água, do líquido, dentro da matéria. Olha que interessante. Então, o que ela é? Vamos ver aqui. Ó. A passividade dinâmica, ela disse o seguinte, que nós todos somos aquilo que temos de verdadeiro na nossa essência. Que o que nós mostramos para fora, né, o ato exterior, não tem valor, senão a qualidade e intenção naquilo que realizamos. Então, não adianta a gente forçar algo que nós não sentimos, né? Não adianta, sei lá, um exemplo, só para dar um exemplo, né? Eu sou católico, fervoroso, vou todos os domingos na missa, eu ajoelho ao pé do altar e rezo 20 Pais Nossos. Mas isso é para inglês ver, porque se ele não tiver dentro dele, né, intimamente, bem no sentido de eu estou, mesmo que com problemas, pedindo amparo ao Pai Celestial, ou agradecendo por conquistas e me sentindo realmente, intimamente transformado, não adianta nada todo esse gestual, todo esse ritual exterior. Não adianta, não vai resolver nada. Isso é só para inglês ver. Então, o que é a passividade dinâmica? Primeiro de tudo, é isso aí, é você respirar. É você tentar, nos piores momentos, nas piores situações, às vezes até nos piores lugares, tentar buscar dentro de si a conexão com Deus. Aquela conexão de energia que flui do universo
para todas as criações divinas, inclusive o nosso organismo físico e espiritual. Então, a passividade dinâmica é a forma de restabelecer o poder oculto que organiza e movimenta todo o reino interno e interno. Veja como modificou. Eu sorrir externamente, mas intimamente também estar conectado com esse sorriso, respirando, agradecendo, me conectando. É uma maneira de transcender qualquer padrão estabelecido pelo ego mesmo, né? Pelo nosso desejo de mostrar que somos fortes, ou que somos melhores, ou que não somos abalados pelos problemas, não é? E muitas vezes é o que a gente quer mostrar para o mundo exterior, né? Como é uma rede social hoje em dia, né? Uma máscara. Uma máscara. Será que todo mundo que está ali está realmente lindo e maravilhoso como nas imagens? Às vezes é só para mostrar, não é? Eu prefiro me sentir bem dentro de mim, primeiramente, para depois mostrar aos outros que eu, estando bem, eu posso oferecer alguma coisa boa, positiva, uma mensagem, uma imagem de alguém que, mesmo dentro de uma série de problemas, está ali bem, realmente bem. Não é? É isso que a gente tem que passar para os outros. E esse ego, o egoísmo de toda a humanidade, constantemente viola a ordem natural que rege o microcosmo e o macrocosmo, que rege o nosso organismo íntimo, não é? Que nós ficamos ali dentro das máscaras escondendo o quanto estamos muitas vezes angustiados, preocupados, chateados, inseguros, e isso de uma forma sem que nós percebamos vai afetando todo o nosso planeta, todo o nosso espaço de vida, que é o macrocosmo, que é muitas vezes aquele pensamento negativo, triste, acabrunhado, e que acaba por deixar denso o espaço onde nós coabitamos. É pensar, por exemplo, que quando nós entramos no Caritas, na Casa Espírita, nós nos sentimos bem, porque está todo mundo contente de estar ali. Porque mesmo que passando por algum problema, sabe que ali dentro vai ser acolhido, que ali dentro vai se conectar com Deus, que ali dentro vai ser escutado, vai ter palavra, ou vai poder escutar a palavra de Deus também. A palavra do Cristo, principalmente, através das passagens evangélicas, do aprendizado que o Espiritismo nos traz. Porque aquele ambiente é propício, aquele ambiente está mais pleno e preparado, porque todos que estão ali participando, sejam os encarnados ou os desencarnados, eles estão de alguma forma querendo que aquilo seja bom, estão preparando aquilo para que aquilo seja perfeito. Não é? E por que não fazer isso no nosso lar, através do Evangelho no lar? Por que não fazer isso no nosso ambiente de trabalho, sendo mais justo e fraterno, e mais amigo daqueles colegas de trabalho? Por que não fazer com que esse planeta não seja melhor, compartilhando apenas coisas positivas nas redes sociais, tendo conversas positivas com as pessoas que estão à distância, ao invés de nos queixarmos? Que graça tem? Qual de vocês gostaria que eu ligasse agora após a palestra e ficasse com 300 queixas no ouvido de vocês, falando só de problemas e dificuldades, sendo que muitas vezes vocês vão olhar para mim e falar: peraí, Marcelo está lá, Marcelo tem trabalho, Marcelo tem família, deve estar com problemas mesmo, eu vou orar por ele. Mas ele não precisa reclamar tanto, não vai adiantar nada, ele vai atrair mais negativo. Ele vai transformar esse macrocosmo, esse espaço todo ao redor dele, numa nuvem negra, numa chuva negra. Para quê? Então, se vocês querem realmente ajudar ao colega, um amigo que tenha problemas, escute, mas não retroalimente isso. O Luiz fala muito disso, né, Luizão? De retroalimentar isso, né? E você ficar ingerindo mais daquilo e jogando mais daquilo para os outros, sendo que muitas vezes se eu estou com um problema, ao invés de eu só me queixar, eu pergunto, falo: o que você acha? Estou passando por isso. Qual é o seu ponto de vista? Você poderia me ajudar em alguma forma? Você conhece alguém que pode me ajudar? Alguma religião, alguma leitura? Você tem algum conselho para me dar, para que eu consiga refletir melhor? Porque muitas vezes quem está de fora enxerga melhor aqui o outro, não é? E às vezes uma segunda opinião, terceira opinião pode ajudar. Não adianta só ficar reclamando e dizendo: eu sou um coitado, eu estou doente, eu estou com problema, eu estou isso, eu estou aquilo. Chega, gente. Já foi o tempo. Nós somos espíritas, a gente tem um entendimento diferente de muitas e muitos que estão aí ao nosso redor, e nós podemos ajudar muitos e muitos.
E a partir do momento que a gente ajuda, que a gente propaga essas palavras de amor, caridade, fraternidade, esperança, fé, todas essas palavras lindas, mas fazendo com que elas sejam reais, nós modificamos tudo e nos sentimos bem. Você pensa assim, fala, nossa, estou me sentindo muito bem. Muito bem. Eu vou confessar para vocês que hoje eu não estou num bom dia. Eu, Marcelo, estou muito bem hoje. Mas eu estou fazendo a palestra com vocês aqui, a cada segundo que passa eu estou me sentindo melhor. Eu estou me sentindo melhor, porque eu estou vendo que eu não preciso ser vítima. Eu posso, muito pelo contrário, trocar com vocês aqui. E de uma forma positiva, fazê-los pensar e pensar junto e falar, poxa, pera lá, eu estou num ótimo momento, vivendo num ótimo lugar, com todo o conforto e tecnologia que esse mundo nos oferece, gente, longe de guerras, longe de uma série de problemas. Então vamos ser o ponto positivo, a célula positiva, a célula saudável que vai transformar tudo isso, não é? Então esse é um convite que eu faço a vocês e a mim mesmo. Então não devemos nos opor propositalmente às energias à nossa volta, mas fluir com elas, né? Essa é a passividade dinâmica, como a água. A água, ela encontra um obstáculo, não é? Vem lá uma corredeira, ela encontra um rochedo, ela desvia, ela vai desviando lateralmente, ela acha um orifício para o lado direito, ela acha um declive em que ela vai construir uma queda d'água, ou ela se eleva sobre esse rochedo e transpõe ele como uma corrente de água maior. É essa passividade dinâmica. É nós nos posicionarmos não de uma forma totalmente passiva, por isso dinâmica, passividade, mas que constantemente está fluindo e sendo conduzida pela correnteza, mas imprimindo também o seu pensamento, o seu desejo, a sua intenção de fazer algo melhor. Ela não é única e exclusivamente uma força física, sem nenhum propósito, né? Sem nenhuma construção por trás dela. Então, nós, espíritos imortais que somos, temos essa condição de fazer com que essa passividade dinâmica, a gente vai caminhando com a correnteza, com as modificações que o nosso planeta vai sofrendo, vamos aprendendo com as novas tecnologias, vamos aprendendo a nos portar com as novas cobranças e exigências que o mundo atual nos oferece, as cobranças dos nossos filhos, das novas gerações, no sentido de que nós temos que nos transformar, e também orientar aos jovens para que eles também se transformem de uma forma mais positiva e saiam daquela, digamos, inércia que muitas vezes os meios tecnológicos oferecem e caminharmos juntos, construindo. Não é? Então, isso é passividade dinâmica. E pois é na suavidade e flexibilidade do rodear das águas que venceremos a dureza das pedras da existência humana. Olha que bonito, gente. Pois é na suavidade e flexibilidade do rodear das águas, que é o nosso comportamento como a água, que venceremos a dureza das pedras da existência humana. Isso é passividade dinâmica. É esse o comportamento que nós devemos ter frente a tudo, frente a todas as situações, frente até aos obstáculos que nós mesmos construímos e que nós, de uma forma muito tranquila, sem sair esmurrando a pedra, podemos contornar e encontrar outros caminhos, outras trajetórias e construir um 2024 muito melhor, para que o 2025 seja ainda melhor e que daqui a algumas décadas, séculos, seja lá quando for, este planeta aqui seja um planeta maravilhoso, em que as pessoas, de um modo geral, acordaram e usufruíram de todos os benefícios, não só da natureza, mas também das criações humanas, no sentido de tornar isso mais homogêneo a todos, né? Sem desigualdade, sem diferença, sem egoísmo, sem guerras. E é a partir desse nosso pensamento que nós vamos construir isso aí lá na frente, não é? Não tem a música do Caetano Veloso que diz sobre a paz, né? Que a paz surgiu, no Japão de guerra surgiu a paz, não é assim? Então vamos fazer com que o mundo se transforme e que a gente possa, de alguma forma, modificar esse planeta através da nossa ação construtiva e positiva. Finalizando, aqui uma passagem aqui do nosso querido Divaldo, ele fala sobre karma, provas e expiações, né? Só não nos devemos esquecer que todo bem que realizamos diminuirá o mal que já praticamos. Isso também irá mudar nossa dívida moral,
porque a ação do bem é muito mais valiosa do que os efeitos danosos que se derivam do mal. E aí uma passagem do Espírito da Verdade do Evangelho segundo o Espiritismo. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. É Deus, né, nos propiciando construções positivas, nos intuindo, nos inspirando, entendendo realmente quem nós somos, nos conhecendo de verdade e vendo quanto estamos sendo sinceros nas nossas preces, no nosso microcosmo, vamos dizer assim, no nosso universo íntimo, daquilo que realmente desejamos, do quão sinceros estamos sendo, né? E que aquelas preces, muitas vezes, decoradas, nada significam se lá dentro nós não temos realmente a real intenção da modificação, da mudança, do trabalho, da luta, de fazer com que tudo melhore. Então, se vocês querem um mundo melhor, mãos à obra, gente, depende de nós. E ele diz, nada fica perdido no reino dos céus. Nossos suores e misérias formarão um tesouro que nos tornará ricos nas esferas superiores. A semente do Cristo já estará germinada dentro de nós. Era essa mensagem, para a gente pensar um pouquinho, para a gente nos posicionar de forma, para todos nós nos posicionarmos de forma diferente a partir desse ano, e pensar que dá para fazer uma série de modificações aí, começando por nós mesmos. Era isso, gente. Muito obrigado.